vindo para o lugar do Barroso um nome ruim, sobretudo para a direita, sobretudo para a oposição, o que a oposição dentro do Congresso pode politicamente fazer? Eu vou explicar para você. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, venham fazer parte da nossa comunidade, cliquem no joinha, depois que você deixar o seu comentário, você fecha o chat e clica no joinha, assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e o distribui para mais gente. Muito bem, o que é possível fazer quando algum nome vier no lugar do Barroso e isso não se demorará? Eu já comentei aqui com vocês, se o Barroso anunciou rapidamente a sua saída, é porque o Lula já também rapidamente anunciará a chegada de um novo ministro. É muito ruim que fiquem só 10 ministros, porque isso pode dar empate a algum julgamento, criar um constrangimento, etc, etc. Então, certamente um nome virá. Quem é? Bom, pode ser uma ministra do STM que é mais feminista ou que com isso faz-se um gesto para a parcela do eleitorado do Lula, e pode ser o Messias, que é um nome já antigo e anunciado e muito festejado dentro da esquerda e que representa todos os ideais do governo Lula. Muito bem, quem será? Não sei. Sei que será ruim. E será ruim para a oposição, será ruim para a direita, não tenha a menor dúvida. O que a oposição diante disso pode fazer? Bom, veja só, uma coisa é o Lula indicar um nome, outra coisa é o Lula nomear um ministro. Como é que funciona? Ele indica o ministro e aí você tem a sabatina no Senado. Depois que houver a sabatina e houver a aprovação do nome do ministro na sabatina, é que o Lula nomeia o ministro. Vocês percebem? Então, entre indicar e nomear, há um passo intermediário, que é a sabatina. O Lula indica, ele vai para a sabatina e depois, aprovado, o Lula nomeia e aí ele assume o cargo. Só quando o ministro é nomeado é que não é mais possível revogar o ato. Portanto, enquanto ele indicou e esse ministro não foi sabatinado, esse ato pode ser revogado. Vocês entenderam? Isso significa, portanto, que o ministro, o Lula, ao indicar um novo ministro para o lugar do Barroso, ele vai para a sabatina, e se a sabatina não ocorrer, se o Congresso adiar a sabatina, e adiar a sabatina, e adiar a sabatina, e essa sabatina acontecer no momento em que o governo trocou, então aí o governo Lula perde as eleições do ano que vem, entra um governo de direita, por exemplo, e a sabatina não aconteceu, ou aconteceu, mas o ministro não foi nomeado, esse ato pode ser revogado. Vocês entenderam? Então, se o Lula indica um nome e ele é sabatinado ou ele não é sabatinado, e depois da aprovação dessa sabatina ainda não houve a nomeação formal, um presidente que assuma o governo pode revogar o ato. Portanto, meus caros, se o Congresso ficar adiando a sabatina e entrar um novo governo, antes da nomeação, esse novo governo pode revogar a indicação e pode indicar, então, um outro ministro. Vocês entenderam? Portanto, eu acho que a oposição tem na sua mão a possibilidade de uma indicação ruim do Lula, não apenas pegar essa sabatina e não aprovar o nome, como adiar a sabatina por tempo suficiente para que um novo governo seja eleito e esse novo governo, antes da nomeação, revogue o ato e indique quem ele achar que deve indicar. Fica a dica. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.